Pessoal, no dia de amanhã promete, e promete muito. Isso porque o Felipe G. Martins, o ex-assessor do presidente Bolsonaro, que ficou preso durante um bom tempo e depois acabou sendo solto, mas com uma série de medidas restritivas, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica. O seu julgamento está marcado para esta terça e quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. E o advogado do Felipe é ninguém menos do que o desembargador Sebastião Coelho. Pois bem, gente, acontece que o ministro Alexandre de Moraes, depois de um pedido da defesa, autorizou o Felipe a estar no seu próprio julgamento. Mas o que chamou muito a atenção é que o Felipe Martins ele pode ser preso se ele for filmado no julgamento. Como assim, gente? Pois é. Cara, um negócio simplesmente assim surreal. A gente vai tentar entender agora nas palavras do próprio Dr. Sebastião Coelho, que deu uma entrevista há instantes atrás para o Oeste e vai falar desse assunto, gente. Como assim? O Felipe pode ser preso, mas como? Por uma atitude de terceiro? Alguém que vai ali, tire uma foto, filme ele no julgamento? Caramba, gente, como assim, cara? Existe precedente disso? Bom, faz o seguinte, gente, já curte, comenta e compartilha muito esse vídeo. Vamos ouvir agora as palavras do desembargador, então, a respeito do assunto e dando detalhes do que vai ser, então, esse julgamento no dia de amanhã no STF com a primeira turma. Bom, sem enrolação nenhuma, vem pra tela, porque o debate em foco, ele tá no ar. Diante desse fato, nós pedimos esclarecimento ao ministro. Senhor ministro, ele lá em Ponta Grossa, ele pode se deslocar na cidade, nos limites territoriais do município de Ponta Grossa. Ele pode se deslocar aqui em Brasília, pode ir, por exemplo, a um restaurante, ou visitar um amigo, não chegamos a citar exatamente isso, estou dando um exemplo, né? E, para nossa surpresa, veio hoje a decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não, que ele já estava fazendo uma concessão, permitindo o Felipe Martins vir a Brasília, não é? E que o trajeto dele era hotel, aeroporto, Supremo Tribunal Federal, hotel, aeroporto. Mas aí veio uma ameaça na decisão, dizendo que se fosse divulgada qualquer imagem dele da sessão ou do público, ele poderia ter imediatamente a prisão preventiva decretada. Então, veja, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma decisão contra a imprensa. Você imagine que o Felipe Martins vai ao Supremo, isso não tem a dúvida. Amanhã, no horário que já combinamos, né? Estive com ele até agora há pouco, eu vou buscá-lo no hotel e nós vamos juntos para o Supremo Tribunal Federal. Agora, imagine nós chegarmos lá na entrada do Supremo Tribunal Federal, está toda a imprensa lá, pelo menos eu creio que vai ter uma boa parte da imprensa. A imprensa cumpre com o seu trabalho jornalístico de informar um fato relevante para a nação, não porque o Felipe Martins queira ser relevante, mas diante da circunstância que ele foi colocado nesse processo, ele se tornou uma pessoa relevante. E amanhã eu espero que tudo isso acabe. Então, evidentemente que nós vamos fazer o trajeto até o Supremo Tribunal Federal. Agora imagine, a Oeste está lá, o Christian fazendo a reportagem, né? E filma o Felipe Martins e coloca qual a responsabilidade que o Felipe Martins tem sobre isso. A última alternativa seria se nós deslocássemos do hotel com ele coberto, com um cobertor. Quer dizer, isso é um absurdo completo, absoluto, né? Isso não pode acontecer mais. As imagens de dentro do Supremo Tribunal Federal, da sessão, elas são geradas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vocês viram no julgamento do primeiro grupo do presidente Bolsonaro, várias vezes mostrou a imagem do presidente Bolsonaro. Então, lá dentro, se o ministro não quer que mostre a imagem do Felipe, basta que a TV Justiça não faça a geração dessa imagem. Agora, seria o fim do mundo, sabe, o Gessiane? Você punir uma pessoa por ato de terceiros, né? Como ele já puniu o Felipe Martins, porque apareceu numa postagem ao meu lado, mas ali ele estava ao meu lado, porque eu o convidei para ficar ali ao meu lado, calado, sem falar nada, foi multado em R$ 20.000 e ameaçado de prisão, que até agora também não foi deliberado sobre isso. Então nós vamos tranquilamente para o Supremo Tribunal Federal amanhã
eu irei, eu e mais uns 3 colegas advogados, o doutor Edson, doutor Marcelo e doutor Ricardo, nós iremos juntos com o Felipe Martins, também o doutor Alex Sarkis, que é o das prerrogativas do Conselho Federal da OAB, está designado, vai nos acompanhar para não acontecer mais uma prisão minha, né? Daqui a pouco vão brincar comigo, ó, Sebastião, você agora está virando cadeieiro velho, né? Toda hora está sendo preso, né? Então isso não fica muito bem para um senhor de 70 anos de idade que ocupou o cargo de desembargador por mais de 30 anos aqui no Brasil. Doutor Sebastião, eu havia já lhe perguntado uma outra vez e vou lhe perguntar de novo, né? Porque a gente está vendo restrições absurdas, completamente absurdas. Nesse caso do Felipe Martins, o que ele está propondo, né? O ministro Alexandre está propondo é que ele fique em prisão domiciliar dentro do hotel, né? Que é isso disso que se trata. Se ele não pode se deslocar do hotel, por exemplo, o hotel não vai ter todas as refeições, ele não pode sair na esquina para comer alguma coisa, para falar com alguém, para ir numa farmácia. Ou seja, esse é o primeiro ponto. Além disso, ele está propondo uma censura prévia, ou seja, ele não pode ser filmado, então ele já está propondo uma censura prévia. O senhor colocou muito bem, não só em relação à imprensa, mas em relação a populares, ou pessoas que vão estar ali curiosos, como é que vai ser, como é que vocês vão conseguir controlar isso? Não tem como controlar. E ele sabe disso. E além disso, se ele não pode aparecer, o que o senhor falou num cobertor e me lembrou aquela imagem daquelas pessoas que são sequestradas por terroristas que é colocado um saco na cabeça. Será que é isso que o ministro Alexandre está propondo? A minha pergunta é o seguinte, o senhor já viu, né, restrições tão absurdas assim e como vocês vão lidar com isso, doutor Sebastião? Eu quero, Gustavo, um prazer falar com você mais uma vez, né? Eu quero, assim, no ato de boa-fé, entender que algum assessor do ministro, como ele trocou agora recentemente a sua equipe de juízes, né? Eu quero entender, e ele não despacha tudo, evidentemente, a assessoria. Que algum assessor, algum juiz assessor, possa ter a vontade de apertar mais um pouco, agradar o ministro, eu não sei. Eu não creio, estou falando com toda tranquilidade, eu não tenho nenhum amor por Alexandre de Moraes, mas eu quero dar a ele o princípio a presunção de inocência, não é? De que ele assinou essa decisão sem perceber que estava encartada a locução dizendo, olha, se tiver qualquer divulgação, será preso. Eu quero entender que ele assinou a assinatura dele. Quero entender que ele fez essa assinatura sem perceber a gravidade do que assinou. Não é? Nós até cogitamos se faríamos um recurso com relação a isso, né? Estamos analisando ainda, mas de antemão acho que é o meu caso. Eu acho que para mim está muito claro. Felipe Martins está autorizado a ir ao próprio julgamento. E para ele ir ao próprio julgamento, vai no meu carro, né? E do Dr. Edson, que é o colega aqui do escritório, que está aqui ao meu lado, né? Vamos deslocar em 2 carros, com segurança e tudo mais, né? Eu tenho de agora também me preocupar com a minha própria segurança, não é? E vamos para o Supremo, não é? A não ser que o ministro diga, olha, eu vou mandar uma viatura da Polícia Federal com vidro fumê, vocês vão entrar pela garagem, tudo, mas é uma iniciativa minha. Eu estou autorizado a me deslocar com o Felipe Martins para o Supremo Federal, por onde eu transito normalmente, chegar na portaria, fazer a identificação e seguir para o plenário da primeira turma, né? Eu até, Gustavo, eu pensei nessa hipótese aí, olha, eu até conversei com o Felipe agora há pouco, estava com ele lá no hotel, né? Já que ele não pode vir ao escritório. Veja, nós estamos aqui, daqui eu enxergo o hotel. Eu estou aqui em frente à Polícia Federal e eu enxergo o hotel, mas ele não pode, é 1 quilômetro até aqui, ele não pode vir aqui para a gente conversar tranquilamente, conversando na recepção de hotel sobre assuntos tão sérios, né? Então, eu quero dar esse gesto de boa-fé ao ministro Alexandre de Moraes, né? É um gesto de paz até, entendendo que talvez ele não tenha percebido essa decisão, mas eu tomo essa decisão como dirigida para a imprensa e não para o Felipe Martins, porque você já sabe, o povo sabe que é questão de ameaça, isso eu não trabalho com essas hipóteses, não é? Eu queria entender um pouco melhor. O senhor, como desembargador, certamente já viu aberrações do judiciário, coisas assim que juízes decidem sem que a gente entenda muito bem, mas certamente sempre havia algum embasamento legal, alguma pequena justificativa, interpretação errada, fosse o que fosse. Agora, neste caso, o que pode um juiz achar de argumento de
filigrana da lei para dizer que uma pessoa pode ir a uma cidade, mas não pode ir no escritório do seu advogado e, principalmente, não pode ser filmado. Tem algum precedente, alguma situação que o senhor possa dizer, talvez tenham se apegado ali e entendido errado? Será isso? Você disse muito bem. Eu já vi aberrações, mas quando ela é praticada pelo juiz de primeira instância, tem o Tribunal de Justiça, o desembargador, para corrigir. Eu vou te citar uma aberração. Um desembargador do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, deu uma liminar no fim de semana lá, mandando soltar a época senhor Lula da Silva, que estava preso em Curitiba, uma aberração, contrariando a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal e do STJ. Prontamente aquilo foi levado à instância superior e foi corrigido, né? Veja, mas quando a decisão ela vem diretamente do Supremo Tribunal Federal, fica difícil, porque não tem a quem recorrer, né? O Instituto do habeas corpus, que sempre foi um instituto consagrado para a liberdade, o Supremo Tribunal Federal editou uma norma dizendo não cabe habeas corpus contra a decisão do ministro. Então não tem a quem recorrer. Essa é a realidade. O único recurso que nós temos previsto constitucionalmente é o Senado Federal. Mas, infelizmente, quase 2/3 do Senado Federal está conivente com essa situação que nós estamos vivenciando, desses abusos evidentes praticados pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que os senhores ministros não gostam que alguém diga que eles abusam, mas abusam. Eu peguei um pedaço do programa aí, vocês comentando o caso do colega Marcelo Brum, tem um nome difícil, ele lá do Rio de Janeiro, né? E foi até presidente do colégio, da Associação dos Desembargadores, né? Por uma fala que ele fez privada. Mas os ministros falam todo dia, todos os dias eles falam o que deve e o que não deve, eles não deviam falar nada. Então, penso que essa situação toda que está no nosso país instalada, essa instabilidade toda, ela é causada pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje um repórter me perguntou, de um jornal, o que é que eu iria fazer amanhã, querendo saber o que eu ia fazer. Eu digo, olha, eu vou fazer a defesa do Felipe Martins, eu não sou importante nesse caso. O importante é o Felipe Martins, que é um jovem inocente, que está agravado há muito tempo neste caso, né? Então, o que eu vou falar amanhã na sustentação oral, eu vou falar tudo que eu acho que será em prol de Felipe Martins. Como as pessoas vão ouvir, eu não tenho preocupação com isso. Eu sei o que eu vou falar. É claro que sustentação oral é uma situação de improviso, né? Pode acontecer alguma intercorrência, né? Mas eu vou lá amanhã decidido a sair no final com o Felipe Martins fora dessa acusação. Eu estou trabalhando, eu e os colegas, fortemente, a mim coube a fazer a sustentação oral, né? Até por uma deferência ao idoso, o grupo é um grupo muito jovem, talentoso, né? Então eu estou trabalhando fortemente para que amanhã o Felipe Martins seja retirado dessa acusação. Um trabalho técnico nesse sentido que eu pretendo fazer amanhã. Pessoal, então tá aí o doutor Sebastião Coelho, advogado aí do Felipe Martins, que fará então a sustentação oral. Vocês viram aí, né? Ficou na responsabilidade dele amanhã, então, estar cara a cara aí com os ministros na primeira turma, fazendo a sustentação oral e defendendo aí Felipe Martins, e que amanhã, então, no julgamento, será decidido se o STF acatará, então, a denúncia aí, né, da PGR, ou eles vão aí arquivar esse assunto. Bom, gente, eu quero saber a opinião de vocês, gente. Eu confesso que eu vou acompanhar muito de perto tudo que vai acontecer amanhã. Então já se inscreve, ativa o sininho aqui no canal, porque tenho certeza que vai ter muito vídeo surgindo. Então fica ligadinho que logo mais a gente se vê.